Nesta aula, vamos falar sobre física das radiações. Quais são os principais tipos de interação que ocorrem na radioterapia, né? E quais são as consequências práticas delas no contexto clínico. Vamos primeiro fazer uma diferenciação, então, entre radiação qualquer e uma radiação ionizante, né? Fazendo uma abordagem macroscópica do efeito da radiação do feixe de fótons. Nós vamos falar brevemente sobre cada um dos processos de interação de fótons que ocorrem e qual sua importância na radioterapia. Vamos também ver as interações dos elétrons e rever os principais pontos desses tópicos. Na aula anterior, nós falamos sobre radiação. Porém, para a radioterapia, temos a radiação ionizante possuindo maior relevância, né? Então, essa parte aqui do visível, do infravermelho, micro-ondas, rádio, não nos interessa muito. Pensando em fótons, que são pacotes de energia eletromagnética, né? Temos diversas opções de frequências e energias disponíveis. Temos fótons de ultravioleta, raio-x, gama, ou seja, existe todo um leque de opções de alta frequência, né? E só esses fótons de alta frequência que vão acima do ultravioleta, vamos dizer assim, ou seja, ultravioleta, raio-x, raio-gama, só eles que vão ser classificados como radiação ionizante. O fato de eles serem radiação ionizante significa que eles vão poder chegar, incidirem sobre algum material, né, sobre algum elétron que está orbitando alguma eletrosfera próximo ao núcleo atômico, e eles vão acabar ejetando esse elétron, ou seja, eles vão ionizar esse átomo, né? Então, por possuírem uma energia mais elevada, eles vão possuir um comprimento de onda menor, na faixa aí de um bilionésimo do metro, muito pequeno mesmo, né? Que é a ordem de grandeza do tamanho daí, da estrutura de um átomo mesmo. Então, são esses fótons de alta energia que nós vamos utilizar na radioterapia. E para entender como iremos utilizar, nós temos que entender como é que eles se comportam ao atingir a matéria. Agora, imagine um grupo de fótons incidindo sobre uma barra de metal atenuador. Parte desses fótons vão ser absorvidos e parte deles vão ser transmitidos. Então aqui nós tínhamos antes 4 fótons e agora temos 2. Nós podemos associar uma probabilidade de interação a esse processo. Nesse caso, a probabilidade vai ficar em 50%, né? Metade interagiu e metade não interagiu. Então, aqui nesse caso foi pouquinhos elétrons, poucos fótons, desculpe. Mas na verdade, se nós considerarmos um feixe de fótons, por exemplo, um feixe como é gerado num acelerador linear em uma radioterapia, nós não vamos ter 4, vamos ter 4 milhões de fótons, e que vão reduzir para 2 milhões de fótons. São números absurdos, mas a relação de 50% ainda vale. Ou seja, ao passarem por uma determinada espessura, tu tinha um number específico inicial no tempo zero, na espessura zero, e passou a ser um segundo número, ou seja, era um número inicial que foi para um segundo número, que corresponde a 50% do número original, né? Uma variação assim, vendo agora uma visão macro, é como se nós tivéssemos uma grande quantidade de fótons transitando por uma espessura do material. Então, se a quantidade inicial era N0 e ela foi para
N fótons reduzidos em 50%, significa que 50% é a proporção entre eles, ou seja, nós podemos dizer que essa relação aqui é 50%. Ou seja, o total atual dividido pela quantidade original é 50%. No exemplo anterior, eu falei ali de 2 milhões dividido por 4 milhões de fótons, né? Ou seja, para cada espessura, no caso eu usei o valor x na espessura ali, mas para cada valor de espessura, seja um valor de espessura, seja dois valores de espessura, ele vai fazer uma queda de 50% na quantidade de fótons existente no feixe. Então, cai primeiro 50%, indo de 100% para 50%, e depois vai cair de 50%, mais 50%, e corta novamente pela metade, de 50 para 25. Ou seja, esse tipo de atenuação, olhando através da visão macro, é como se fossem sempre retirada um percentual constante de fótons no feixe de tratamento. Esse tipo de decaimento, de interação, nós vamos chamar de uma interação exponencial decrescente, ou um decaimento exponencial. Então, vendo de uma outra forma, né, aqui no eixo vertical nós vamos ter o número de fótons. Considerando que aqui 1, ou seja, 100%, seria a quantidade original de fótons que incidem. Lembrando que 100% é 100 dividido por 100, né? Isso que significa isso. Então, 100 dividido por 100, obviamente, vai dar 1. Então, se tivermos o valor de 0,5 nessa equação, ou seja, que seria 50 dividido por 100, então teríamos metade da quantidade de fótons resistindo ao processo de atenuação. Quando essa metade de fótons é absorvida pelo material, a essa espessura que absorveu metade da quantidade de fótons, nós chamamos de camada semi-redutora. Então essa camada semi-redutora é a camada que vai pegar e vai reduzir em 50%, por isso que o semi, né, a quantidade de radiação que atravessa ela. Ou seja, vem por um lado 100%, no outro lado dessa espessura vai sobrar 50%. Duas camadas semi-redutoras vai aplicar duas vezes esse fenômeno. Então vai ser 50% vezes 50%, que no final vai sobrar apenas 25%. E assim vai se montando a atenuação de um feixe de fótons através da visão macro. Se nós ligarmos um microscópio e ver cada uma dessas interações, cada uma desses percentuais, nós vamos chegar a alguns tipos de interações específicos. O primeiro dele, mais simples, seria o espalhamento coerente ou elástico. Ele é um espalhamento que tem uma característica específica. Ele não tem uma perda significativa de energia. É como se um fóton incidente ele viesse, batesse na eletrosfera do material e refletisse. Muito similar ao fenômeno que acontece num espelho. Então, tu tem um espelho aqui, vem aqui o fóton e vai bater e refletir. Ele não vai perder uma energia significativa, ele só vai trocar a direção, e como é um tipo de interação com pouca perda de energia, então significa que as ionizações que ocorrem nessa região onde houve a interação são poucas ionizações. Então tudo aqui acaba sendo a consequência de não ter uma perda significativa de energia. Agora, quando nós imaginamos que existe uma interação onde há alguma perda de energia, nós vamos chegar no efeito fotoelétrico.
Qual que é a característica do efeito fotoelétrico, né? O fóton ele vai ser absorvido pelo material, emitindo um elétron. Esse efeito que faz ele ser chamado de fóton absorvido, e elétrico associado a um elétron emitido. Ou seja, o fóton incidente ele vai chegar ali no lugar e vai acabar cortando fora o elétron que existia aqui. E esse elétron vai ser ejetado para fora. Uma série de outros fenômenos podem acontecer como decorrência disso, né? Como trocas de níveis energéticos entre os diversos níveis que um átomo pode ter. Mas esse não é o principal aspecto que nos interessa. O principal aspecto é emite um elétron quando um fóton chega. Esse aspecto que é importante. E ele é o fenômeno principal na radiologia diagnóstica. Ou seja, ele vai fazer uma ionização, uma remoção desse elétron através da incidência de fótons. Agora, subindo um pouquinho mais a energia desse fóton que chega na matéria, né? Lembrando que nós estamos falando daquele decaimento exponencial de cada um dos processos que ocorre nesse decaimento. Aumentando a energia do processo, nós chegamos no efeito Compton. Qual que é a importância desse efeito Compton? Ele vai emitir um elétron com uma alta energia cinética. Ou seja, ele não vai só remover o elétron do núcleo, ele vai remover esse elétron e vai ejetar esse elétron com muita energia, com bastante energia. E essa energia em movimento, essa radiação, ela vai ser responsável, através das cargas negativas que o elétron tem, a fazer interações, diversas interações com a matéria. Ou seja, o elétron vai percorrer a matéria e, como ele é uma carga negativa, ele vai interagindo com diversos átomos no caminho, fazendo diversos outros entregas de energia no meio desse caminho. Esse tipo de interação aqui é a interação do efeito Compton, e ela que é o principal efeito da radioterapia. Por que ela é o principal efeito da radioterapia? Porque nesse trajeto que o elétron passou, tu vai ter aqui aquela famosa molécula de DNA, onde ao passar essa radiação, essa partícula carregada que foi liberada pelo elétron, ela vai vir e vai agredir o DNA, gerando então um dano que nós queremos causar no tumor, né, na lesão. Então o efeito Compton ele é o principal efeito da radioterapia. E a característica principal dele, que nós não podemos esquecer, é que ele emite um elétron com alta energia cinética. Esse aspecto é o principal aspecto do efeito Compton. Agora, subindo um pouquinho mais a energia daquele fóton que estava decaindo naquele processo à medida que entrava dentro de uma espessura, né? E olhando cada um desses processos de interação, quando nós olhamos um processo de alta energia, nós podemos parar na geração de pares, produção de pares. Como assim? O que é produção de pares? Na verdade, significa dizer que um fóton ele vai virar duas partículas ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai gerar duas coisas, um par de partículas. Ele vai gerar um elétron, que ele possui uma carga negativa. Ele vai gerar um pósitron também. O que é um pósitron? Ele é uma partícula idêntica ao elétron, só que com carga positiva. Por isso, pósitron, positivo. Então, o que acontece? Nessa interação, o fóton vai desaparecer. Mas a principal questão é, essas duas partículas elas vão ser geradas como uma combinação entre elas, né? E as duas vão ser geradas com bastante energia cinética. E essa energia cinética, então, ela vai ser transferida para longe, mais para frente, e vai fazer um efeito similar àquele efeito que eu descrevi no slide anterior, do elétron percorrer a matéria e fazer várias
interações com o meio, né? Só que agora, não só o elétron vai fazer ela, mas o pósitron também vai fazer essas mesmas interações. Qual que é o importante desse aspecto, né? Existe uma energia específica para ser gerada, é uma energia muito alta. E essa energia muito alta, ela tem a característica de estar associada à energia mínima para a criação de um elétron, que é a mesma energia mínima para a criação de um pósitron, que é em torno de 1 MeV. É pouca energia? Sim, a radioterapia vai ordens de grandeza acima, mas à medida que tu vai subindo bastante a energia, tipo feixes de 10, 15 MeV, esse efeito começa a ficar mais predominante, até que chega um momento que ele toma conta, quando chega lá a uns 20 ou 30 MeV. A questão é, o mais importante, ele vai gerar duas cargas elétricas, e essas duas cargas elétricas vão estar em movimento. Então, o fato de elas estarem em movimento significa que vai ter uma quantidade grande de interações ocorrendo, ou seja, praticamente 2 vezes mais interações, a grosso modo falando, né? Então, a produção de pares faz partículas de mais energia serem mais eficientes na produção de íons, na remoção de elétrons de dentro do átomo, de dentro da eletrosfera. Por fim, o último processo que vale a pena falar é relacionado aos elétrons e não exatamente aos fótons. Ou seja, eles vão também, pensando naquela figurinha de ter uma espessura e um número de partículas, eles também vão fazer aquele decaimento. Talvez não exatamente essa curva, mas eles também vão ter uma absorção. Vai ter uma quantidade inicial e uma quantidade final menor de partículas presente no feixe de radiação. Qual que é a interação? Como é que funciona a radiação de esfriamento? Então, tu vai ter um elétron incidente que ele vai chegar próximo a um átomo. E a hora que ele tiver essa proximidade do átomo, ele vai ser atraído pelo átomo. Então, ele vai trocar a direção. Ele vai ir para um outro lado. E nessa troca de direção, ele vai perder energia. E essa energia vai ser emitida em forma de fótons. Então, ele gera um espalhamento que acaba entregando radiação para outros lugares à distância. Onde é que é importante esse efeito? É principalmente na geração da radiação artificial. Ou seja, elétrons, eles vão vir voando, vamos dizer assim, até que eles vão bater num alvo. E quando eles batem nesse alvo, muitos deles vão passar para outros lugares, outros vão ser absorvidos, que nós vimos no slide anterior, que pequenas quantidades de metal já são suficientes para absorver esses fótons, esses elétrons, né? Só que à medida que eles vão sendo espalhados, que eles vão trocando de direção e vão emitindo fótons, eles vão gerando esses fótons que vão sair e vão entregar energia à distância. Então essa é a característica. Mas quanto desses fótons que vão interagir? Se fala em algo de 1 a 3% da energia que chega de elétrons vai virar fótons. Ou seja, é um rendimento bem baixo. Por isso que quando vocês olham aquela ampola de raio-x no raio-x móvel, um raio-x que tem um buck, que tem uma mesa, né, um raio-x fixo, vocês vão ver aquele barulho do alvo girando. E depois de o alvo girar, que vocês vão conseguir dar o feixe de radiação, né? Ou seja, grande parte da energia que está caindo naquele alvo não gera radiação fótons. Ela vai só esquentar o material. Mas a pequena parte que gera fótons é o suficiente para fazer a imagem. A mesma coisa acontece na radioterapia. Na radioterapia nós vamos ter ali o aparelho que vai ter o tubo acelerador. Os elétrons vão ser acelerados, vão ser selecionados e curvados por um campo magnético e vão bater no alvo. E depois vão gerar os fótons de radiação que vão ser usados para o tratamento. Isso na radioterapia, né? No caso aqui num aparelho de alta energia. Mas esse fenômeno de
elétrons frearem, mudando de direção e perdendo energia, gerando fótons, esse é a radiação de freamento. Esse é um dos principais aspectos na geração artificial de radiação. Então, uma forma mais resumida de falar sobre essa questão é tentar entender os 4 tipos de interações que podem ter, assim, visões macroscópicas, né? Nós podemos ter aqui em vermelhinho a radiação que é transmitida por um material. Nós podemos ter em verde aqui a radiação que ela vai ser absorvida no material. Parte dessa radiação que é absorvida, ela vai ser reemitida nas suas diversas direções daquele ponto de absorção, né? Ou seja, um espalhamento de radiação. E parte dessa radiação ela vai interagir sem fazer uma entrega suficiente de energia e vai seguir um caminho que pode acertar a pessoa. Ou seja, fora que esse feixe verde, né, existem várias fontes de radiação que estão acertando aqui nosso indivíduo ocupacionalmente exposto, né? Então nós vamos ter que proteger essa pessoa, nós vamos ter que aplicar alguns conceitos de radioproteção nele, né? Ou seja, né? Então esses fótons, que geralmente nós vamos usar na radioterapia, eles vão energizar elétrons e que vão acabar gerando mais fótons, né? E são os elétrons os principais responsáveis por fazer o depósito de energia. Como que eles fazem esse depósito? Fazendo aquela interação na matéria, ionizando diversas partículas por onde eles passam. Então, nesses contextos, nós podemos começar já a pensar na ideia de dose que é absorvida pelo alvo. Ou seja, nós vamos ter aquela radiação direta, no caso aqui essa vermelha que passa sem atenuar, né? Ela foi obviamente direta. Nós temos a radiação indireta, espalhada na roxa, né? Falta espaço? Espalhada. E nós vamos ter mais radiação espalhada azul aqui. Ou seja, toda dose absorvida vai ser separada em 2 conceitos, uma radiação direta e uma radiação indireta. Esses são os principais aspectos. E não é necessário saber aquelas interações que nós comentamos brevemente. Mas esse aspecto da radiação ter um componente direto e um componente direto, isso realmente é importante. Então, sobre as radiações, ou seja, sobre a energia em movimento, nosso assunto se encerra por aqui.